Sim, senhoras e senhores, o grande dia chegou. Então se preparem, peguem sua água benta, afiem suas espadas e façam suas orações, porque hoje a gente vai exorcizar uma das séries mais ridículas já feitas e que é considerada como a melhor adaptação de videogame pra uma animação. Por um monte de gente que nunca jogou Castlevania, e se jogou foi o Symphony of the Night. E mesmo assim fazendo o final errado, porque é uma jamanta. Por que o Castlevania da Netflix é um lixo? Vem comigo porque você vai entender no vídeo de hoje. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Prepare-se! Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, se você acha que a ideia de levar Castlevania pra uma animação surgiu ali por volta de 2015 e 2016, você tá redondamente enganado. Desde os anos 2000, Hollywood vem tentando adaptar a história de Castle, seja pra um filme live action, que inclusive seria dirigido pelo James Wan, quanto em um filme animado de Castlevania que seria lançado direto pra DVD. Essa animação contaria os eventos do terceiro game da franquia, também conhecido como o game que tem a primeira treta de fato dos Belmont contra o Drácula. O começo de tudo, basicamente. E esse filme animado seria roteirizado por Warren Ellis, o protagonista do vídeo de hoje. Esse idiota! Apesar de ter sido contratado pra escrever o roteiro do filme do Castle, esse cara nunca tocou num game de Castlevania na vida. E ele fala isso com o maior orgulho. Então, de cara, ele é um brother que não tem conhecimento algum sobre conceitos básicos que formam esse universo. Então é claro que ele escreveu um primeiro roteiro merda pra caramba. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Só que quem tava supervisionando esse filme bem de perto era o Koji Igarashi, que pra quem não conhece, ele não é o criador de Castlevania, mas ele é literalmente o pai dessa franquia. Foi ele que fez os melhores jogos e foi ele que construiu essa história. Então, resumindo, o Koji é pra Castlevania o que o Oda é pra One Piece, só que com a diferença de que não foi o Koji que criou o primeiro Castlevania, o que é uma pena. Então, por ser o pai dessa história, era óbvio que ele não ia deixar o Warren Ellis fazer o que ele quisesse com Castle. E o trabalho que esse cara tava fazendo era tão porco, era tão podre, que ao todo, o Koji fez o Warren Ellis reescrever o roteiro do filme 8 vezes! Ô cara burro! E em vez do Warren Ellis ir jogar a porcaria do jogo e estudar a lore da franquia pra escrever um roteiro bacana, não. Ele preferiu dar uma entrevista dizendo que queria meter a porrada no Iga por ter feito ele passar por isso. Pois é, não é de hoje que esse cara é um babaca. Acabou que por conta desses impasses, o filme animado foi cancelado, só que a ideia de fazer uma animação de Castle ainda tava viva. E foi aí que apareceu a Netflix e boom! Em 2017 tivemos a série animada do Castlevania, que dessa vez não foi supervisionada pelo Koji, já que naquela época ele havia sido chutado da Konami, igual aconteceu com todos os bons funcionários daquela maldita empresa, mas tivemos a volta do Warren Ellis escrevendo o roteiro. Ele eu não quero aqui! Ele não quero aqui! Olha só que coisa incrível! Um cara que não faz a menor ideia do que é Castlevania escrevendo o roteiro da da série. O que poderia dar errado? When you rejected the curse, you proved to be useless. Truly, 'tis most unfortunate. Eu vou comer a sua alma. Vou defecá-la e usá-la para asfixiar sua namoradinha até a morte. Que desgraça do caralho! Mano, o que é isso, cara? É a morte versão Todo Mundo em Pânico? A primeira temporada do Castlevania da Netflix não me incomoda como um todo. Pela série também adaptar, com muitas aspas, a história do Castlevania 3, a primeira temporada reaproveitou muitas ideias do roteiro do filme cancelado. Tanto que você até consegue notar com clareza o dedinho do Iga em certos momentos. Como a cena que o Trevor e a Sypha se conhecem, por exemplo. A ambientação é legal. A temporada consegue demonstrar muito bem o terror que significa o Drácula tá puto da cara. A gente vê ele oprimindo a Valáquia, matando um monte de gente. A atmosfera da primeira temporada é de total pessimismo, o que é um tom perfeito pra uma adaptação de Drácula's Curse. Até o Drácula funciona aqui. Infelizmente ele não tá tão coringado quanto ele deveria estar nesse ponto da história, mas é algo bem satisfatório. Tu consegue comprar a ideia de que ele é uma baita de uma ameaça. Só que assim como nós conseguimos enxergar o dedinho do Iga no roteiro da temporada, infelizmente nós conseguimos enxergar também a mão nojenta do Warren Ellis arregaçando com a história. Por Castlevania ter um universo sombrio e sangrento, Warren Ellis queria dar um tom mais adulto pra essa animação. E aí você pensa, pô, Biel, que legal! Então quer dizer que ele pegou o enredo do game e deixou mais complexo, os personagens possuem mais camadas, ele acrescentou mais tramas pra deixar a história mais intrigante e profunda. Foi isso que ele fez, não é, Biel?
Não, jovem. O que o Warren Ellis quis dizer com tornar a série mais adulta é que ele queria meter violência desenfreada, palavrão e putaria na história de Castlevania. Porque na cabeça desse senhor e na de todos os roteiristas meia-bocas de Hollywood, é isso que significa escrever uma história pra adultos. E é claro que isso é um problema, porque nem de longe essa porcaria combina com Castlevania. Violência? Ok, os games de Castle sempre foram muito violentos. Agora, pô, mano, palavrão e sacanagem no universo de Castlevania, que é literalmente uma homenagem a lendas antigas e filmes de terror dos anos 30? Você tá de brincadeira com a minha cara. Ah, Biel, mas faz sentido a história ter esse tipo de abordagem, até porque Castlevania também se passa na Idade Média. Pô, que argumento top, hein? Se for assim, por que não coloca um palavrão em Zelda também? Ou então melhor, eu sou a favor de um reboot da trilogia do Senhor dos Anéis, mas agora com uma cacetada de palavrão no texto do filme. Olha só como vai ficar incrível. Esconda esse anel. Vou enfiar no cu. Ah, dá um tempo, né, mano? Castlevania nunca teve esse tipo de abordagem ou linguagem no seu universo. Isso não combina com o que foi estabelecido. Castlevania é inspirado em filmes antigos dos anos 30. Então os diálogos são muito teatrais. A linguagem é muito formal. Olha só como o Drácula ameaça matar o Richter no jogo. Ha! Mankind, a cesspit of hatred and lies. Fight for them then, and die for their sins. If limited life is God's decree, then I shall defy it, and within that eternity, I shall curse him forevermore. Mano, isso aqui é o mais puro suco de Castlevania. Aí chega na série da Netflix e somos obrigados a ouvir lindos diálogos como esses aqui. Você acha que ele não ficaria cego trepando com uma cabra com sarna? Godbrand, espera! Eu não vou trepar com você, Carmila. Eu tô muito puto. Pesada de merda. E que tal a gente falar das adaptações que o Warren Ellis fez na primeira temporada que ficaram horríveis? Vamos lá, ao começar pela igreja. A gente sabe que esse núcleo religioso é bem importante no universo de Castle. E tipo assim, diferente do que muita gente pensa, tanto a igreja quanto algumas religiões orientais, como o budismo, por exemplo, são alguns dos principais pilares da história de Castlevania. A igreja católica então, amigo, porra, ela é uma das principais forças de suporte dos heróis desse universo. Tanto que a maioria dos Belmont, se não todos, são católicos. Ou seja, a igreja no universo de Castlevania, ela é uma aliada. Ela é do bem. Eles já fizeram besteira em Castlevania? Sim, o nascimento do clã Belmont está diretamente ligado com uma decisão ruim que a igreja tomou no passado. Mas eles não são malvados. Até hoje tem a teoria de que foi a igreja que matou a esposa do Drácula e por isso que ele ficou muito puto. Porém, isso nunca foi confirmado. Sempre que esse evento é mencionado em um game ou o Iga dá alguma entrevista, sempre é dito que a humanidade matou a Lisa. E por que eu tô falando da humanidade? Senta aí porque eu vou te dar uma pequena aulinha. No universo de Castle é estabelecido que os sentimentos ruins da humanidade é o que dá origem a algo conhecido como o caos. Que resumindo tudo, o caos é a fonte do poder de todas as criaturas malignas existentes no universo de Castlevania, incluindo o próprio Drácula. Os meus poderes não trouxeram a minha própria ressurreição. Foi a ganância. A ganância de vocês, homens, que me trouxeram de volta. E ao longo de vários momentos durante a história, é mostrado que essas criaturas do caos conseguem manipular os humanos. Eles conseguem incentivar os humanos a fazerem merda. E foram essas criaturas que colocaram o medo e a raiva no coração dos humanos que acabou resultando na caça às bruxas do universo de Castlevania que matou várias pessoas, incluindo a família da Sypha. Mas Biel, no Sinfonia da Noite tem a Lisa sendo atacada por padres. Mano, esse momento é literalmente um pesadelo manipulado por uma súcubo pra tentar enganar o Alucard. Então basicamente, isso aí tem tanta credibilidade quanto um palmeirense que fala que tem mundial. Como eu mencionei anteriormente, nunca foi confirmado de fato se foi a igreja que matou a esposa do Drácula. Só que se um dia isso chegar a ser confirmado, tem a desculpa de que esse grupo tava sob o domínio de criaturas da noite. Então o que eu tô querendo dizer com toda essa explicação? É que a igreja do universo de Castlevania, ela não é do mal, ela ajuda em batalhas importantes, ela abriga pessoas e cria guerreiros. A igreja tem um papel de suporte bem legal na história, fora que nós utilizamos várias armas da igreja, como a água benta, a própria Bíblia. Um dos principais ataques dos Belmont é a Grand Cross. A do Richter inclusive até aparece Jesus, cara. A tua fonte de cura em Castlevania 2 é tu entrar dentro de uma igreja e conversar com o padre. Então sim, a igreja é uma força aliada bem importante no universo de Castlevania. Agora a gente vai pro Castlevania do Warren Ellis e, mano, a igreja é culpada por todas as desgraças que acontecem nesse mundo. A igreja matou a Lisa e fez o Drácula ficar maluco. Foi a igreja que baniu os Belmont da sociedade. A igreja persegue os bruxos elementais. Mano, é o completo oposto do papel que a igreja exerce no material original. Nem quando o Richter virou o Lorde do Castlevania, a igreja baniu os Belmont. Aí vem a série da Netflix. Os caras são tão exageradamente malignos aqui que se tu chegar pra um coroinha e dar bom dia,
O cara te persegue com uma faca. Pô, Biel, mas pode ser que assim como nos games, as criaturas do caos estejam manipulando a humanidade e por isso a igreja tá fazendo esse monte de besteira. Tá nada, jovem. Tu acha mesmo que o Warren Ellis sabe o que significa a criatura do caos? É claro que não. Ele mesmo já falou que todo o conhecimento que ele tem de Castlevania são de artigos que ele viu na Wikipédia. Ele nem mesmo sabe como que o Castlevania funciona. Aqui nesse anime ele não é uma baita criatura do caos. Aqui ele é só um castelo comum que teleporta. E é isso. O Warren Ellis conseguiu a proeza de ressuscitar aquele bispo da primeira temporada como uma criatura da noite e fez o cara conseguir produzir água benta, velho. Tá pegando fogo, bicho! Um demônio que veio do inferno tá fazendo água benta. Warren Ellis, senhoras e senhores. Muitas palmas. Ah, caralho. Só que voltando pra igreja, pra vocês terem ideia do quanto que esse lance de religião foi avacalhado nessa animação, sabe as armas clássicas que a gente usa nos games? A água benta, as cruzes. Então, no anime da Netflix, os monstros não explodem quando vem uma cruz, porque aquela é uma arma sagrada que em teoria foi abençoada por Deus, e por isso as criaturas malignas acabam sucumbindo. Não. No anime da Netflix... Ai, cara, é intancável. No anime da Netflix é dito que os vampiros são predadores evoluídos que possuem uma visão diferente. Então quando tu coloca uma cruz na cara dele, ele não entra em pânico por estar vendo uma arma abençoada. Na verdade, o que ele vê é uma figura geométrica. E por isso ele fica com os sentidos todos bagunçados. É isso aí que você ouviu. Não é da cruz que eles têm medo. Na verdade, eles são alérgicos ao teorema de Pitágoras. Bosta, que bosta! Isso é tão idiota que chega a ser cômico. E olha que o enredo original de Castlevania tem muita idiotice também, tá? I'll kill you and the night! Será que o homem é tão macho assim? Mas tirando esses absurdos, a primeira temporada no geral, ela é bem decente. Só que o bicho começa a pegar de verdade a partir da segunda, porque é o seguinte, o primeiro ano na época fez muito sucesso realmente. No geral ela foi muito bem aceita, tanto pela crítica quanto pelo público e os fãs. Só que também ela recebeu críticas por ter alterado preceitos que são básicos para o universo de Castle e também por ter cortado um dos protagonistas do terceiro game, que caso vocês não saibam, em Dracula's Curse nós não temos um trio como na série animada, e sim um quarteto. O Warren Ellis cortou o Grunt da animação sob a desculpa de que não teria tempo para desenvolvê-lo direito. E de quebra ele ainda falou que o nome do Grunt era ridículo. Sim, o cara que escreveu Homem de Ferro Extreme está falando que o nome do Grunt é ridículo. Como a primeira temporada fez um baita de um sucesso, o Warren Ellis conseguiu a liberdade que ele tanto queria pra fazer a animação do Castlevania. E como dessa vez não tinha um Iga pra segurar esse cara, ferrou, amigão! A gente viu na prática o porquê que o Igarashi mandou esse maluco reescrever o roteiro do filme cancelado 8 vezes. E vendo todas as 4 temporadas dessa porcaria, fica bem nítido de entender o que foi que o Warren Ellis tentou fazer aqui. O formato da série é muito parecido com o de Game of Thrones, onde a história possui vários personagens, vários núcleos diferentes espalhados pelo mundo, conspirações, cada um com seu objetivo, e no final, todos esses núcleos acabariam se conectando para assim termos um final grandioso e bem fechadinho. O que, é claro, não funcionou porque além desse formato não combinar em nada com o enredo de Castlevania, Castle é quase que um Jojo, só que com a família Belmont. É uma história de aventura, então não inventa. O roteiro dessa série parece que foi escrito com a bunda e ele tem sérios problemas de ritmo. Mas vamos falar dos personagens primeiro. Na primeira temporada, eles até possuem traços que lembram um pouco a personalidade do jogo. Agora, a partir da segunda, meu amigo, ambientação, atmosfera, personalidade de personagens, tudo foi alterado. Pra pior, no caso. Alucard, que todo mundo conhece por ser um cara culto, educado, ele é até meio frio na forma como ele interage com as pessoas, mas no geral, ele é um baita cavaleiro solitário, tanto que é por isso que a Maria curte o nosso loirinho lá no Sinfonia da Noite. As you wish, my lady. Thank you. So, you do know how to be a gentleman. Que lindo, cara! Agora tu corta pro Alucard do Warren Ellis e, velho... Coma merda e morra. Enfia no seu c... antes. Ele é aquele típico adolescente rebeldinho do segundo ano, que fica debochando de tudo, ele paga de fodão quando tá na frente dos amigos, mas é só alguém deixar ele sozinho por 2 minutos que... ele fica tristinho, delirando. Alucard, o cara que quase sempre procura estar sozinho. É claro que ele tem amigos, aliados, pessoas que ele considera, mas como eu posso dizer? O Alucard é o tipo de cara que normalmente você não vê andando com grupinho. Normalmente. Ele tem seus companheiros, mas ele opta por ser solitário. Já no desenho da Netflix, a gente tem o Alucard entrando em parafuso só porque ficou um mês longe da Sypha e do Trevor. As ideias. Cara, o Alucard do Capitão N consegue ser mais decente que o Alucard desse desenho. Já o Trevor, eu vou admitir que a ideia de personalidade que ele tem nessa série, de ser um cara bêbado, desiludido com a vida, é
boa. Após os civis banirem os Belmont da sociedade, provavelmente eles comeram um pão que o diabo amassou nesse período. Então mesmo com a igreja defendendo a sua honra, como acontece no game, a coisa mais normal do mundo seria o Trevor ter rancor dos humanos, ser um cara sem fé, tanto espiritualmente quanto nas próprias pessoas. Então essa seria uma oportunidade perfeita pra fazer uma construção de personagem foda pro Trevor, onde aos poucos ele vai deixando de ser esse cara amargurado, que se utiliza do álcool pra fugir da realidade cruel do mundo, e vai se tornando o fucking Trevor Belmont, caçador de vampiros lendário que a gente tanto conhece e respeita. Ia ser muito massa. Mas não, o roteiro não aprofunda o personagem. Ele fala que o Trevor teve uma infância difícil, que ele vive sendo perseguido só por ele ser um Belmont, mas o desenho não trata desses temas de uma forma que isso agregue pra narrativa. É tipo assim, temos um personagem com passado trágico, com problemas sérios que impactaram diretamente na pessoa que ele é, só que tudo isso é tratado como uma grande piada pelo roteiro, que prefere perder tempo com humor barato. Olha como o Trevor é cachaceiro, gente. Ele é muito atrapalhado, piada com bêbado, do que em criar um drama legal pro personagem que faça com que o público se solidarize com ele e assim possamos embarcar de cabeça na jornada de Trevor em busca de se livrar dos fantasmas do seu passado, coisa que infelizmente não acontece. O Trevor começa o anime como um bobão alegre e cachaceiro e ele termina o anime como um bobão alegre e cachaceiro, só que agora ele namora com a Sypha. Baita desperdício. Eu sou Trevor Belmont, da Casa Belmont. É claro que eu conheço você. Encontrar e reconhecer coisas é o que nós fazemos. E você, com certeza, é uma coisa. Olha que diálogo merda. Cara, o texto dessa série é um negócio inacreditável. Bora voltar a falar da descaracterização que rolou com os personagens. Como eu mencionei anteriormente, no material original, a Sypha teve seus pais assassinados por aquela caça às bruxas orquestradas pelas criaturas do Makai. E sabe quem foi que salvou ela? Adivinha? A igreja salvou a Sypha quando ela ainda era pequena, que não só cuidou da Sypha, como criou ela, treinou ela e transformou ela em uma caçadora que tinha um desejo incontrolável por destruir as trevas. Sypha Belnades é uma bruxa elemental que também trabalha como caçadora da igreja. Quando tem algum demônio, algum vampiro atacando um vilarejo, a igreja manda seus caçadores para resolverem o problema. Esse é o trabalho da Sypha. Só que na série da Netflix, ela não só é caçada e excomungada pela própria igreja, o que não faz o menor sentido, como... Olha só quem é o grande inimigo dos feiticeiros desse desenho. Os oradores são inimigos de Deus. Vivemos em cooperação e escondemos nossas histórias dentro de nós para que ele não possa destruí-las por ciúmes. Porra, pelo amor de Deus. Senhores, contemplem, temos uma nova aliada no nosso exército. Yeah! Cara, isso aqui é do nível Chris Redfield defendendo a Umbrella lá no Bem-vindo a Raccoon City. O Drácula... Na primeira temporada, como eu disse, ele é bem decente. É uma adaptação bem bacana do personagem. Ele é ameaçador, ele é cruel, ele é sangue no zóio, da forma que o Drácula tem que ser em Castlevania 3. Esse é o período onde o Drácula acabou de perder a Lisa e acabou de fazer o pacto que tornou ele o Lorde do Caos. Então esse é o ponto da história de Castle onde o Drácula mais tá furioso. A raiva dele em Castle 3 é pura. Ele tá cego de ódio e a primeira temporada conseguiu retratar isso de uma maneira bem legal. O problema é que o Koji Igarashi não participou da produção desse desenho, então ele não pode segurar o Warren Ellis, que a partir da segunda temporada transformou aquele vilão temido e ameaçador do primeiro ano em um velho mais broxa do que aquele Drácula pau-mandado do Lords of Shadow 2. Eu nunca vou me esquecer da cena que a Carmilla chama a Lisa de pet na frente do Drácula e ele não faz porra nenhuma. Meu Deus do céu! Uma vampira aparece do nada e xinga a única mulher que Drácula Vlad Tepes amou, e a única reação dele é essa aqui. Que tipo de vantagem minha ira dá a você? Mas em compensação, vai tu ser um vampiro e reclamar pro Drácula que tu tá com fome pra ver o que ele faz contigo. Esse velho broxa do caramba. Seu velho broxa, filha da puta. Sem falar que uma das coisas que mais irritam nesse desenho do Castlevania é a forma como o Warren Ellis tem o dom de apresentar tramas e não desenvolvê-las, como acontece, por exemplo, com o plano da Carmilla de transformar a Terra numa fazenda de vampiros. Velho, a gente vê essa rapariga falando desse plano por 2 temporadas inteiras e ela nunca bota essa porcaria de plano em prática. E sabe por que isso acontece? Porque em vez do Warren Ellis sentar a bunda na cadeira e desenvolver essa trama que realmente vai trazer consequências pra história que ele tá contando, pô, mano, é a Carmilla, uma das principais vilãs desse universo, apresentando um plano absurdo que vai chacoalhar esse mundo inteiro. E em vez dele mostrar a Carmilla tomando terras, ganhando relevância, se mostrando ser uma puta de uma ameaça pros nossos heróis, o Warren Ellis prefere perder um tempo gigante mostrando um incrível arco de uma Loli tentando enganar o Hector. E aí, quando a Carmilla finalmente resolve pôr seu plano em prática, o Isaac aparece e mata ela.
fazendo com que toda essa trama não só seja muito mal desenvolvida, como também inútil pra história. A gente viu 2 temporadas inteiras de conversas e mais conversas e no final isso não deu em nada. A Carmilla sequer completou 20% do seu plano. Mas voltando, ou Warren Ellis apresenta uma trama e não desenvolve ela, ou então ele tem a brilhante ideia de perder tempo com tramas extremamente estúpidas, como a Carmilla na segunda temporada fazendo toda uma conspiração pra passar a perna no Drácula. Agora deu carai mesmo, viu? Cara, isso é tão estúpido que eu nem vou perder muito do meu tempo falando sobre isso. É a Carmilla, uma vampira padrão, querendo matar o Drácula na sua forma viva, com 100% do seu poder, onde a única forma de matá-lo é usando o Vampire Killer, o chicote dos Belmont. Isso é tão empolgante quanto ver o Homem-Pipa tentando matar o Darkseid. E por falar em matar o Drácula... o Alucard matou o Drácula vivo, com 100% do seu poder com um pedaço de pau. Ele aguenta uma porrada do Vampire Killer, mas ele morre por um pedaço de cama. O que falar sobre isso? Que, sei lá, é tão absurdo quanto a Viúva Negra matar o Thanos com 38? Não faz sentido. Mas Biel, o Trevor não atacou o Drácula com a Vampire Killer, aquela era a Morningstar. Brother, seguinte, a Morningstar é literalmente o cogumelo do Mario, só que da Vampire Killer. É um item que a gente usa no jogo pra deixar o nosso chicote tunado. Vampire Killer e Morningstar são o mesmo chicote. Foi o desenho que transformou a mesma arma em 2 chicotes diferentes, o que é muito estranho. O Goku Super Saiyajin não é um personagem diferente do Goku normal. É o mesmo cara, velho. E a mesma coisa vale pra Vampire Killer e a Morningstar. E esse é o principal problema dessa série como adaptação. O Warren Ellis não tem conhecimentos básicos desse universo. E aí quando tu reclama, ele debocha da sua cara publicamente, igual ele fazia com os fãs dos games lá no Instagram. E ele ainda zoa dentro do anime também, alterando várias coisas de propósito, porque ele sabe que vai deixar qualquer pessoa que tem um mínimo de carinho por essa saga puto da cara. Como por exemplo, você sabia que originalmente o Warren Ellis queria dar o nome de Matthias Cronquist pra esse figurante aqui? Tá brincando comigo, pegadinho? Não é, Biel. E quem é Matthias Cronquist? Simples, meu amigo. Matthias Cronquist é o nome humano de nascença desse brother aqui. O cara queria dar o nome verdadeiro do Drácula pra um figurante. Lembra do Grant? Que o Warren Ellis cortou da série porque não teria tempo pra desenvolvê-lo direito? Tipo, ele tem tempo pra ficar mostrando o romance doentio com o Hector, história filler do Saint-Germain, a morte manipulando o Drácula é o meu ovo, o arco de uma vila que não tem impacto algum na história, Carmilla preparando 1000 planos que nunca dão em nada, mas ele não tem tempo pra desenvolver o Grant. Ok, a galera ficou bem chateada pelo Warren Ellis não colocar o Grant Dynasty dentro do anime. Então o que foi que ele fez? Ele criou uma figurante que fica andando ali com a Alucard na 4ª temporada e deu o nome pra ela de... Greta de Danest. Inclusive até pinta um climinha entre ela e o Alucard. Qual o seu problema, mano? Tem o Hector, que é um dos forjadores demoníacos mais poderosos do universo de Castlevania. Pra vocês terem noção da força desse cara, já foi dito que o poder dele é equivalente com o da morte. Ele derrota a morte no Curse of Darkness. Esse cara já conseguiu matar uma versão incompleta do Drácula, o que é um baita de um feito. Mas nessa série da Netflix, o Hector é humilhado, ele é escravizado, ele é preso, ele leva a surra de todo mundo, inclusive de uma loli, e no final ele ainda fica arrependidinho e tenta ressuscitar o Drácula. Mano, o cara que no original impediu o renascimento do Drácula naquele ponto da história, tá tentando trazer o Cramunhão de volta pra Terra. Como que defende isso? E ainda tem outras coisas bizarras que o Warren Ellis fez também, como colocar a Lisa, a esposa do Drácula, a mãe do Adrian, aquela que é descrita no material original como uma pessoa tão pura quanto a Virgem Maria. O roteiro desse desenho da Netflix matou essa personagem e sabe pra onde que eles mandaram ela? Pro inferno, cara! Eu suponho que tivesse outras opções. Gritar com Satanás até que ele admitisse que só estava mantendo a cadeira aquecida pra você. Esse tipo de coisa. Cara, que coisa absurda, velho. Isso é uma cuspida tão grande na história que o Ig escreveu, que é quase como se o roteiro estivesse colocando uma luva e dando 7 tapas na cara das pessoas que realmente gostam e se importam com Castlevania. Sério, cara, chega! Isso aqui pra mim é a gota d'água, tá ligado? Cala a boca, Biel! Você é uma viúva dos games! Se você quer uma obra 100% igual ao original, então vai jogar o jogo e não enche o saco! A série é incrível! Bom, jovem,
Acredito que se eu quisesse uma adaptação 100% igual, com cada frame sendo idêntico ao material original e os caralho, eu acredito que eu não teria curtido a série do One Piece, eu teria odiado o live action do The Boys, eu teria ficado muito puto com a animação do Invencível, Fullmetal Alchemist clássico, pô, que lixo, não é fiel ao mangá, eu teria detestado o universo cinematográfico da Marvel. Coisa que não aconteceu, eu adorei todos. Uma boa adaptação não é aquela que é 100% igual à fonte, eu já cansei de falar isso. Uma boa adaptação é aquela que preserva elementos essenciais daquela história e principalmente respeita e venera o material original que ele tá se inspirando. Street Fighter 2 Victory é um anime que tem uma história completamente diferente do game Street Fighter 2. E mesmo assim, ele é amado por todo mundo porque a alma da franquia tá presente naquela história. É um anime que tem essência, é um anime que respira, é um anime que fede a Street Fighter. O mesmo não dá pra dizer com Castlevania. Além de ter um roteiro mais mal escrito que filler de Naruto, é uma adaptação que cospe o tempo todo no legado do material original e na cara das pessoas que mantiveram essa franquia viva por todos esses anos. Aqui nós não temos uma jornada clássica do bem contra o mal, onde bravos guerreiros se reúnem e partem uma jornada pela Europa, desbravando cidades e explorando o mundo em busca de acabarem com o mal supremo. Na verdade, o que temos aqui são 4 temporadas de pessoas desinteressantes conversando, conspirando e arquitetando planos que eles nunca colocam em prática. Não é à toa que o Isaac dessa animação, mesmo sendo muito diferente dos games, ele é de longe o ponto mais alto da série, já que ele é o único que tem uma jornada, uma aventura estilo Castlevania dentro desse desenho. Mas infelizmente, ele sozinho não segura essa bomba. Castlevania da Netflix parece mais uma paródia de Game of Thrones, só que feita pra moleques de 12 anos. Pra falar a verdade, Castlevania da Netflix lembra literalmente qualquer coisa, menos Castlevania. É uma péssima adaptação e é uma péssima história original. E eu ainda sou obrigado a ver pessoas que nunca jogaram Castlevania na vida falando que essa porcaria é um tributo aos fãs da franquia Castlevania. Sim, um tributo. Ai, ai, chega, cara, chega, na moral. Richter, acaba com ele. Tributo? Você não passa de um ladrão de almas ganancioso que escraviza a humanidade!